Você sabe qual o melhor óleo para cozinhar? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muitos pacientes ainda possuem dúvidas a respeito de qual óleo é o melhor para ser usado na cozinha. Então eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer um pouquinho esse assunto. O que a gente precisa levar em consideração antes de qualquer coisa é que fritura deve ser evitada sempre que possível. Estudos recentes mostram que se você ingerir fritura uma vez por semana, você aumenta em 30% o risco de ter câncer. Nesse estudo, eles levaram em consideração o câncer de próstata, mas vários outros mostram risco de câncer em qualquer parte do seu corpo e doenças cardiovasculares. Existem até estudos mostrando correlação com depressão. Então, a ingestão de frituras deve ser realizada de uma maneira assim, não muito frequente, né? Então, preferencialmente não semanalmente, né? Mas quando você sentir vontade de alguma coisa, você pode sim estar fazendo a ingestão. A gente deve sempre levar em consideração a capacidade do óleo dele ser aquecido e em contato com o oxigênio não produzir toxinas. Isso se chama estabilidade. Então, o importante é a estabilidade que o óleo tem em altas temperaturas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, gente, o que falar dos óleos vegetais, né? Então, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, de girassol, esses que a maioria das pessoas está habituada a comprar e a utilizar no dia a dia, né? Então, partindo do princípio que os óleos eles precisam ter fitoquímicos e antioxidantes capazes de neutralizar as toxinas produzidas por ele quando aquecido, né? Pensando nisso, levando isso como princípio básico, a gente entende que os óleos vegetais não devem ser consumidos nem crus, porque eles não possuem nenhum antioxidante, nenhum fitoquímico. Alguns possuem vitamina E, mas uma quantidade muito baixa, e depois quando é aquecida se perde. E um pouco de ômega 3, mas também não é interessante, não vai ser absorvido de uma forma interessante. Então, esses óleos, assim que eles começam a ser aquecidos, eles começam a produzir toxinas e isso com certeza vai fazer muito mal para nossas células e prejudicar nossa saúde. Gorduras animais. Então vamos começar falando da banha de porco. A banha de porco realmente é mais estável do que os óleos vegetais. Como eu falei, os óleos de soja, né, canola, esses que eu acabei de falar. Então assim, ela se mantém por um tempo maior sem produzir toxinas durante o aquecimento. Mas depois de um determinado período, ela começa também a oxidar. Então, ela começa a produzir substâncias tóxicas ao nosso organismo, assim como eles. A diferença é que ela consegue ter uma estabilidade um pouquinho maior do que os óleos vegetais. A manteiga não é estável em altas temperaturas. Nós não devemos utilizar a manteiga para cozinhar, principalmente por conta da lactose, que também acaba afetando nesse processo. A manteiga ghee, ela pode ser mais interessante para ser utilizada na culinária, mas mesmo assim não é muito indicada. Então o ideal seria não estar utilizando gordura animal. O óleo de coco é um óleo bem interessante, tanto cru quanto quando levado ao aquecimento. Ele é rico em ácido caprílico, que é encontrado em grande quantidade no leite materno, que aumenta a nossa imunidade, tem efeito antimicrobiano, antibacteriano. O pessoal sabe que eu sou bem fã dele. E quando ele é levado ao aquecimento até 180 graus, não ocorre produção de toxinas, ou seja, não ocorre oxidação. O importante é a gente sempre tentar utilizar o fogo, sempre em fogo baixo, né? Toda vez que a gente for aquecer, utilizar o óleo de coco, cozinhar sempre no fogo baixo, e aí a gente pode estar bem tranquilos em relação
a sua estabilidade. O azeite de oliva extra virgem possui vários antioxidantes e vários fitoquímicos que impedem a oxidação quando ele é exposto a altas temperaturas. Então, ele pode ser utilizado tanto para você fazer grelhados, para você fazer arroz, feijão, refogado, se você quiser fazer alguma preparação assada ou cozida, enfim, você pode estar utilizando, que é uma excelente opção. O que muita gente me pergunta é assim, nossa, mas o azeite não pode ser aquecido, eu não posso aquecer o azeite. Na verdade, ele é o melhor, né? Ele pode sim ser aquecido. Eu sempre peço para a gente tentar não atingir 200 graus, então sempre no fogo baixo, né? Tanto no forno quanto na panela mesmo, ou para fazer grelhados mesmo, né? Então, o que acontece? Os benefícios que o azeite nos dá, né, nos propicia, quando cru, isso vai sumir quando ele vai ser aquecido. Então, você aqueceu, ele perde as propriedades benéficas que ele tem. Mas isso não quer dizer que ele vai nos prejudicar de forma alguma. Isso não vai ocorrer, muito pelo contrário. Então, é uma excelente opção que eu uso muito e sempre recomendo. O óleo de abacate não é muito comum aqui na nossa região e a maioria das pessoas não tem mesmo o hábito de utilizá-lo, mas ele é considerado o mais estável. Até 260 graus ele não produz substâncias tóxicas, mas ele tem um problema de deixar um sabor residual e ter alto custo. Então, apesar dele ser muito bom, muitas pessoas acabam não fazendo uso. Uma coisa importante também é quando a gente tiver dúvidas em relação ao azeite, quando você estiver utilizando ele, né, para cozinhar, ou mesmo óleo de coco, se você achar que está ultrapassando um pouco a temperatura, você pode estar adicionando um pouquinho de água nesse óleo durante mesmo o cozimento, durante a preparação, que a água inibe esse processo, o aquecimento, né? E tem alguns estudos mostrando também que se nós utilizarmos temperos naturais, se nós adicionarmos os temperos naturais na nossa preparação, vai ajudar bastante na inibição da produção de toxinas. Então, o alecrim é uma boa opção, cúrcuma, gengibre, orégano. Então, as ervas são bem interessantes e você pode usar e abusar delas. Bom, gente, era isso. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Um beijão para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser.